Gente! Então, gente, o amor de mãe está em todos os lares e na televisão também. A novela da Rede Globo mostra o desaparecimento de uma criança. No programa de hoje, você vai conhecer a história verídica de uma mãe que teve que lidar com o desaparecimento do filho. Imagina a dor dessa mãe, né? Além de filhas que foram separadas de suas mães. São realmente histórias emocionantes que tiveram finais tristes e outros que tiveram finais felizes. Roda aí o nosso programaço de hoje. O Super Pop de hoje te convida para o universo do amor, o amor de mãe. A coisa mais sagrada que tem nesse mundo todo, que é o amor de uma mãe por um filho. Na ficção, Regina Casé dá vida a Lourdes, uma mulher batalhadora que faz de tudo para reencontrar o filho desaparecido. Ela me escolheu para ser tua mãe. Na vida real, Lourdes, Maria, Joana e tantas outras que enfrentam o mesmo desespero. Eu não assisti o batismo dele, eu não vi ele crescer. Quem não se lembra do caso Pedrinho? O menino que foi sequestrado ainda na maternidade e ganhou repercussão nacional. Eu quero de volta, eu quero que ela trate bem, dê comida pra ele. Eu acho que não sei se ela tá cuidando dele. E tem história real que parece ter saído da ficção. Uma vizinha, antiga vizinha da minha mãe, me ligou e ela disse que eu era adotada. Mas tem aquelas com um final feliz. Teve a filha sequestrada com apenas 22 dias de vida. Ela encontrou a pequena Isabela e a gente vai entender o que aconteceu naquele dia. Tudo isso e muito mais. Não saia daí. Bom, antes de mais nada, eu vou dizer que estamos sem plateia, como vocês podem ver aqui. Estamos respeitando aí essa questão do coronavírus. Eu espero que isso melhore rapidamente, que está bem estranho fazer o programa sem plateia, mas a gente tem que entender, respeitar e tentar, de alguma forma, conter essa epidemia, né? Eu vou falar boa noite para os meus convidados. Eu vou começar pela Eliana Passarelli, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Eliana? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui nesse dia difícil, né? Porque a gente está tentando contornar. Muito, né? Tá muito difícil. Tá difícil. Mas é bom que nesse momento de separação de corpos, a gente acaba se unindo como um mundo, né? É verdade. Como um ajudando o outro. Você está muito bonita. Não, seus maquiadores... amiga. Tá gata. Eu vou falar boa noite para Simone Garcia, que está aqui. Muito obrigada, Simone, por estar aqui hoje, um dia tão difícil. Boa noite. Obrigada, tá, Simone? A gente vai explicar o caso da Simone e também da Francisca. Tudo bem, Francisca? Bem-vinda. Obrigada pela presença. E a Suzy Camacho, que já é sócia aqui do Super Pop, a psicóloga que nos ajuda a entender prazer. essas loucuras. Com certeza, né? Uma boa noite para todos e que a gente consiga reverter esses quadros aí o mais rápido possível. Nossa, ninguém merece. Com certeza. Uma tristeza, mas toda a responsabilidade é necessária agora. Eu vou falar com a Simone. A Simone, ela foi... Na realidade, ela foi criada por uma família ou por um pai que não era o seu pai, né? Ele era a pessoa que te sequestrou, é isso? Sim, ele me sequestrou. Entendi. Nós temos um caso até parecido na novela, né? Na Amor de Mãe. Você chegou a assistir a novela ou você estava sempre assistindo a Rede TV e não assistiu? Não, eu não tô Deu uma assistindo. assistidinha? Dou umas olhadinhas, sim. Eu acompanhei um pouquinho. Você se identificou com o caso? Com certeza, né? Que é uma coisa assim bem dolorosa, né? Para uma Imagino. mãe, eu acredito, né? E deve ficar muito dividida, né? Isso que a gente vai tentar entender no seu caso, porque imagina a pessoa que você mais ama, eu não sei, aí a gente vai tentar entender se ele foi um bom pai, não foi, ser a pessoa que te fez o mal lá atrás, uma coisa de louco. Coloca aí o caso dela. Meu nome é Simone Garcia, tenho 46 anos e fui sequestrada pelo meu pai. Eu fui tirada dos braços da minha mãe com 2 anos. Meu pai era meu sequestrador. Só depois da morte do meu pai, que era meu sequestrador, que eu descobri a verdade. Depois de 44 anos, eu descobri toda a minha história. Meu maior sonho é poder encontrar minha mãe e falar para ela que eu descobri a verdade. Olha isso, eu quero que vocês todos prestem atenção, porque é uma coisa de louco. A Simone, você depois de 44 anos, você descobriu que o seu pai era o sequestrador, é isso? Sim. Sequestrador. Deixa eu te perguntar, ele era um bom pai para você? Não. Não era também? Não. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância bem traumática, não foi muito boa, né? E
Com 9 anos, ele me deu para uma família, né? Eu fiquei na casa dessa família até os 14 anos e depois voltei. Fiquei trabalhando, né, lá, olhando crianças, 3 crianças. Com quantos anos? Com 9? 9 anos. Trabalho escravo, literalmente. Trabalho escravo. Então, peraí. Então, você cresceu com seu pai. Tinha uma mãe também ou não? Tinha uma madrasta. Seu pai e uma madrasta. Você cresceu com eles até os 9 anos de idade. Eles te maltratavam? Sim. Sim, foi bem traumático mesmo. A minha madrasta, ela era uma pessoa bem horrível mesmo, né? Ela não aceitava, né, que assim, eu era filha dele, entendeu? E também, né, eu não sabia, né? A gente não sabia de nada, fiquei sabendo há um ano atrás. E ele era uma pessoa bem psicopata, porque quando ele me pega da minha família, dos meus pais, ele me leva e me apresenta para a mãe da esposa dele morta. E me registra no nome da esposa morta dele, em Vitória. Ele me tira de São Paulo e me leva para Vitória e me registra lá. Depois que o processo acaba, ele é inocentado. Calma lá. Quantos anos você tinha quando tudo aconteceu? 1 ano e 9 meses. E você estava na casa da sua mãe. O que me falaram que você estava na casa da sua mãe foi buscar lenha. Sim, ela trabalhava. Inclusive, assim, contam que no conto do Ministério Público, né, que conta lá, é que, pelo que eu entendi, ela trabalhava para eles. A sua mãe trabalhava para eles, ela teve você, a sua mãe biológica. E aí ela foi fazer algum serviço fora e ele foi lá e pegou você. Sim, diz que ela foi buscar lenha, né? Aí quando ela voltou, ela já não me viu lá mais. Tinha um mês e 8 dias que a esposa dele tinha morrido. Certo. E aí o seu pai sequestrador pegou você e apresentou para quem? Para a mãe da mulher dele que tinha morrido em Vitória. Mas chegou com uma criança de 1 ano e 9 meses e falou, oi, tá aqui, e aí? Chegou e falou com ela, levou uma foto, que é a foto que a gente vê, né? Que essa foto que tem a minha mãe é do processo, né, judicial que ela abriu contra ele. Então, ela apresentou essa foto lá. Mãe biológica. A mãe biológica. E foi aquilo lá é um velório da esposa dele. Mas aí a esposa morre e ele me rouba. E como é que você ficou sabendo dessa história toda, gente? Então, é uma coisa assim, divina, uma coisa de Deus. Eu sempre desconfiei, né, que eles são todos brancos. Inclusive ele também. E a mãe que ele falava que era minha, que é a esposa dele que morreu também. Né? Tá, e a minha pele é mais escura e não tinha nada a ver com eles. Sempre desconfiei de alguma coisa. Essa é sua mãe biológica? Sim, a minha mãe. É a minha mãe biológica, aquela ali sou eu, quando fui tirada dela, negra. E aí os dois brancos? Os dois brancos. Ele é italiano, descendente. E como é que você descobriu? Então, aí eu quis, porque hoje eu sou cuidadora, né? Cuido de pessoas com doença mental, idosos, e eu fiquei imaginando minha mãe, né, idosa por aí, porque eu não acreditava que ela estava morta. Aqui está morta, realmente ela está morta. Só que eu não imaginava que era essa daí, não. Eu imaginava que era aquela que está lá deitada, enrolada nos lençóis, entendeu? Porque aquilo não é um caixão, é um lençol. Qual é essa? Desculpa. Nessa foto tem a foto do velório, que tem eles estão velando um corpo de uma mulher. Essa mulher, ele falou que era minha mãe e me registrou no nome dela. Me levou para Vitória e lá encontrou a mãe dela, falou que ela tinha morrido, a mulher dele, e que ela tinha deixado eu, e a mãe dela registrou. Cara, isso, eu sei que foi muitos anos atrás, mas a pessoa pode chegar com uma criança que vou registrar, funciona isso? Hoje não mais, naquela época? Então, não, hoje tem o teste do pezinho, o problema da maternidade. Cheguei com a criança, é meu, vou registrar, pronto? É o que a gente chama de adoção à brasileira, né? Pegava a criança da mãe biológica, levava, falava, nasceu em casa, é meu. Isso acontecia muito. Não pode mais, né? Não, nunca pôde, né? A gente chama de adoção brasileira, mas é um crime. Mas sabe qual é o problema nesses crimes? Quer dizer, ele cometeu pelo menos uns 3 aí. Falsidade ideológica, né? Na declaração de uma morta, que é mãe. Sequestro. As penas são muito baixas. São muito, e a são dela ridículas. não foi baixa, né? Porque a pena dela, né? Não, a pena dela foi pra vida, né? Agora, o que eu não entendi ainda, mas como que você descobriu?
Então, aí me deu assim aquela vontade de saber, né? Mas aí eu liguei para a cidade onde que ele veio, da cidade que ele veio, que foi Tanabi. Ele era um homem muito violento, ele batia muito na minha madrasta. Hoje ela é uma pessoa que ela tem uns 65 anos, ela tem velhice precoce. Coitadinha. De muito que ela apanhava dele, sofrida, né? Então, assim, uma coisa assim, aí eu vou ligar para lá, vou saber, né, se tem alguma ficha criminal sobre ele. Um homem muito violento, não tem história, né? Uma pessoa sem história, chega numa cidade, Ele ninguém faleceu? sabe, há 13 anos. Aí você te deu um estalo, eu vou Me procurar. deu sim, aí eu fui procurar. Como é que você chegou nesse... Aí eu liguei para uma delegacia lá e justamente lá a policial falou comigo, olha, tem sim um crime aqui sobre esse rapaz, só que acontece que a gente não sabe, né, porque está no arquivo morto. Aí eu falei, então, desarquivo isso aí, né, que eu quero saber Tá o que certo. ele fez, que meu pai fez. O que ele tinha feito? Aí ele tinha me sequestrado, estava lá que era um sequestro, era como se fala, um processo judicial, foi julgado. Mas quem que fez isso? Quem que deu queixa? A minha mãe deu queixa. Ah, ela sabia que ele tinha foi, sequestrado? nos relatos do Coitadinha. Ministério Público, ela foi, assim, tido como uma louca, porque não fui achada com ele, não me acharam com ele, então ela foi tida como uma louca. Ela era negra, pobre, Coitadinha. naquela época, Ai, 75, coitadinha. né? Ela pobre, negra, empregada Coitadinha. doméstica. Então, tudo isso contribuiu para que ela não tivesse voz, né? Coitadinha. Você descobriu se você tinha irmãos depois? 3 irmãos. Chegou a conhecê-los? Não, eu não consegui achar nada sobre ela, assim. Só sei o que que o Ministério Público conta, né? Que é um processo, eu tive acesso e li o processo, só sei tudo que está ali é o que eu estou te Você contando. tem o nome dela? Sim. Fala o nome dela, que talvez... Neide Pereira dos Santos, ou Neide Aparecida Pereira dos Santos, porque tem 2, né, tá assim, então acho que na hora do nervoso, ela ia falar meu nome, falava o dela, Tadinha. e, né, imagino, né? Você sabe se você tinha um outro nome? É o mesmo nome, Ah, ele ainda... só o sobrenome que é diferente, mas o nome é o mesmo, Então ela te chamava de Simone. Simone. Gente, imagina o trauma de uma criança que foi tirada da mãe, com 2 anos de idade, já sabe exatamente o que está acontecendo. Não tem mais mãe, agora é esse povo aqui que fala que é mãe, que é pai. Imagina o trauma. Como é que faz isso? Que ela está uma pessoa funcional, trabalha, organizada. Que bom, né? Mas qual é o trauma para uma criança nesse momento, Suzy? Terrível, né? Primeiro da mentira, a omissão de que era adotada, né? Então ela soube disso porque ela foi muito perspicaz e começou a ir atrás. Então temos aí uma quebra de uma confiança, porque quer queira, quer não, até então era pai e mãe dela, dentro da mente dela. Mas, de qualquer forma, eram os pais, a família que ela tinha. E, de repente, ela vê que esta família, na verdade, primeiro, era uma família totalmente disfuncional, porque tinha agressividade, tinha violência, né? Tanto contra a madrasta como contra ela. Outra coisa importante, houve essa mentira, e a gente sempre recomenda, nos casos de adoção, tem que falar a verdade para a criança. Esse é o ponto número 1, porque quebra-se a relação de confiança. Em algum momento, a criança torna-se adulto e vai descobrir. É incrível. Como foi dessa forma, existem outros casos que a gente conhece, sente. É muito interessante, está lá. E, dentro dessa situação, ela teve um perfil de personalidade fantástico, porque ela tinha tudo para ser disfuncional, não é? Ser uma pessoa também violenta, agressiva, não ter afetividade. Você vê que ela cuida de idosos, né? Cuida. Quer dizer, ela tem um afeto a mais. Que bom, então, né? isto é uma característica de personalidade. E aí também eu vejo como DNA. O DNA, Ela é que provavelmente da a mãe ou o pai dela também eram pessoas afetuosas. Claro. Por quê? Aí é que a gente vê, mesmo o ambiente sendo negativo, pelo perfil de personalidade dela, ela conseguiu superar isso. Porque ela tinha tudo para fazer a mesma coisa. Agora, e a questão da criança de 2 anos, que é retirada da mãe, 2 anos de idade? Cadê mamãe? Não tem mais mamãe. Exatamente. Entra com, provavelmente, ela deve ter tido terror noturno. Coitadinha. A criança começava a chorar desesperadamente, porque ela percebe que ela teve uma perda, uma mudança de rotina, uma mudança da pessoa. A mãe não está lá.
Exatamente. Então, o afeto ali, com certeza, teve muitas situações onde ela, evidentemente, tão novinha, não sabia se expressar. Mas, com certeza, teve o choro, teve provavelmente até a questão da alimentação, porque com 2 anos e meio, a mãe ela é fundamental. Não só por causa do amamentar, porque muitas mães amamentam, Claro. e está certíssimo. Também tem a questão do ser a mãe que dá este afeto, dá este carinho. Então, com certeza, ela deve ter sofrido muito. E teve, E a como mãe, eu disse... né? Imagina, a Não, mãe. a mãe, então, nem se fala. Porque uma mãe, ela foi atrás, sabia do que Tadinha. estava acontecendo, foi Amordaçada, desconstruída. por uma justiça disfuncional. Exatamente. E foi desconstruída como sendo uma doida que estava Coitadinha, atrás gente. de uma filha que não... Que pecado. Imagina, ninguém encontrou, ninguém viu. Então, que sofrimento. Isso é uma história terrível, tristeza. terrível. A sua mãe, essa é sua mãe biológica, Sim. com você no colo, foi É. no velório da esposa do sequestrador que se dizia seu pai. Porque ela Aí deu era ideia. prima do meu pai, biológico. Quem? A esposa dele, morta, era Certo. prima do meu pai. Então, a confiança ali era uma confiança, assim, né? Meio que... Coisa do interior daquela É, época. porque ele era chamado de primo na Tá, família. E aí eu acho que chegou a sua mãe biológica, você no colo, o maluco do sequestrador deve ter visto, deve ter... Não sei qual a ideia que teve, né, mas teve a ideia, vou pegar essa criança pra mim, é isso? Ela deve ter ido pra casa. Creio que sim. Ele tinha um filho que ele adotou, que a gente só soube no processo. A gente não sabia que esse rapaz que ele levou com ele era filho dele, adotivo. Calma. Não calma, sequestrou, ele adotou. calma que eu me perdi agora, calma. 2 filhos. Na verdade, ela que foi sequestrada e o filho que ele adotou legalmente. Tá. Mas aí ele te sequestrou depois desse velório? Sim, Como é que você sabia que foi. ela estava no velório? Porque eu vi Foi vela 1 mês e ali. 8 dias depois. É, promotor. Eu tô vendo vela lá, ó. Um mês depois ele uma teve cara a de ideia. tristeza, Aham. um rosto de tristeza. Ele tramou tudo, porque ele me coloca no colo do rapaz, né? Que ele dizia pra gente que era amigo dele, mas na verdade era um filho que ele adotou. Ele tinha 34 anos na época e o rapaz estava com 14. O rapaz era um abusador de criança. Só desgraça? Somente, mas graças a Deus. A única coisa boa que ainda saiu foi estou você. aqui. Sério. Amém. Mas ele vem cá, era você um tem abusador de alguma criança. lembrança dessa... Mas ele abusou de Tenho, você? tudo. Ele abusou de você? Não, ele só assim, ele aliciava, passava a mão, aquelas coisas Isso é assim. abuso? Ele não estuprou. Olha isso. Mas isso aí foi porque teve pessoas, né, que interviram, senão ele você tinha tinha alguns feito. anjos na sua vida? Você tinha alguns anjos na sua vida? Tinha alguém que te protegia? Não. Você falou que interviram? Assim, vizinhos, né, que via, Então, enxergavam. então. Porque o pai e a madrasta, eles não viam. Eles eram cegos para isso. Você falou que você se lembra. O que você se lembra? Lembro dos abusos dele, lembro das agressões, lembro de tudo. Ele te batia? O pai e a madrasta. O ele sequestrador, não. vou falar de Não, sequestrador. ele sequestrador? tinha- o sequestrador, Te aham, batia? ele batia muito. Não só em mim, mas também nos filhos dele. Que depois disso ele teve mais 3 filhos. Agora, deixa eu entender. Obrigada. Os seus irmãos ficaram curiosos para saber se eles realmente eram filhos do sequestrador ou não? Não, eles são porque essa avó minha que, né, ela nem sabe, ela morreu, ela não Peraí, sabia a que era avó, avó. mãe do... Eu vou falar sequestrador, senão a É, gente... uhum. A mãe do sequestrador. Não, ela é mãe da esposa morta dele. Tá. Inclusive, ele luta 9 anos pela minha guarda com ela. Porque ela viu que eu era muito agredida, então ela pede avó na era Justiça legal. de Vitória a guarda. Eles negam. E seu pai? Então, Silvio Lopes, então ele larga ali a mulher e os filhos, e esse senhor consegue roubar uma criança, porque o pai abandona a esposa com os 3 filhos, né? E seu pai era branco? Sim. Porque a sua mãe Silvio negra... Lopes. E você teve algum tipo de notícias do paradeiro Não, dele? não tive notícia nenhuma de ninguém. Até Talvez agora, agora. né, falando aqui, você talvez tenha mais irmãos. Tenho. E por parte da sua mãe, você também não sabe se tinha irmãos? Tenho, da mãe sim. biológica. Achou? Sim. Não achei. Tudo isso tá no processo, né, que ela moveu contra ele para tentar me resgatar. Coitadinha.
Mas você vai conseguir. Agora, com o Super Pop, você vai ver que alguém vai entrar em contato. Se alguém quiser e puder entrar em contato sobre essa história, por favor, entre em contato com a produção do Super Pop. Quem sabe, né? A gente vai colocar o e-mail, quem sabe a gente não pode te ajudar um pouquinho, né? Eu acredito. Eu também. Você é uma vitoriosa, viu? Eu tenho muita Parabéns. fé, Olha, sua filha tem uma grande mãe. Parabéns mesmo. Muito legal. Às vezes, né, a gente precisa olhar e ver que nem tudo está perdido. Uma grande mãe aí com 5 filhos, deu tudo certo com seus filhos, todo mundo bem, todo mundo organizado. Parabéns, viu, pela sua história. Você viu, né? Quando a pessoa é boa, é boa. É boa. Quando é ruim, também não tem jeito. É né? ruim. É ruim, Eliana. A gente está nessa juntos. Bom, agora vamos conhecer a história de uma filha que foi vendida pela própria mãe por R$10 mil. Coloca aí. Luciana Gimenez, agora nós vamos conhecer a história da Alessandra, que tem 28 anos e aos 16 ela recebeu o telefonema de uma vizinha contando uma história que mudaria todo o rumo da vida dela. Primeiramente, Alessandra, muito obrigada por essa entrevista. Conta para quem está em casa o que essa vizinha disse para você. Oi, gente, obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou filha única, nasci e cresci com os meus pais. Com 16 anos, os dois faleceram, uma diferença muito pequena de tempo, foi uma coisa bem trágica, assim. E muito pouco tempo depois, uma antiga vizinha da minha mãe, me ligou e ela disse que eu era adotada. Só que eu não tinha com quem confirmar, porque meus pais já tinham falecido, então eu tentei procurar o máximo de informações possíveis, procurei todo mundo que conhecia eles, falei com todo mundo e não consegui muitas informações, mas confirmaram que eu era adotada. Certo. E o que te contaram além disso, né? Detalhes dessa história, como é que te contaram isso? Minha mãe, as informações que eu consegui confirmar com outras pessoas. Certo. É que minha mãe biológica se chama Maria. Que ela me teve e que quando eu nasci, a minha mãe que me criou deu um dinheiro para ela voltar para a cidade dela. E não sabe o nome da cidade, mas sabe que é em Minas Gerais. Como é que foi para você receber essa notícia? Mudou muito toda a minha relação e até me fez ressignificar o luto que eu senti pela morte da minha mãe mesmo, sabe? Porque a minha mãe, a gente não era assim, não se dava super bem, a gente não era super próximas. Eu era muito ligada ao meu pai, sabe? Ele faleceu primeiro e aí perceber que assim, ela me escolheu, né? Se ela estivesse viva, o que você falaria para ela? O que você pensa todo dia quando você acorda que você gostaria de ter falado para ela, Lê? Eu agradeço, todo dia eu agradeço pelos dois, por eles terem sido o que eles foram para mim, pelo pouco tempo que a gente ficou junto, mas tudo que eles me ensinaram, assim, se eu tenho alguma coisa boa hoje é graças a eles, assim, no sentido de algo que eu posso oferecer para o mundo, poder contar a minha história e mostrar que eu sobrevivi a isso, né? É muito difícil, Claro. Mas eu honro e agradeço eles todos os dias, sabe? Sim, e você tem vontade de conhecer sua mãe biológica? Sim, eu nunca senti raiva. Desde a primeira vez que eu soube, eu só senti gratidão, tanto pela minha mãe biológica quanto pela minha mãe que me escolheu, sabe? Muito obrigada pela sua entrevista. E Maria, quem sabe você está assistindo e você consegue olhar no rostinho aqui da sua filha. Ela só quer saber o porquê. Ela não quer te julgar, ela não quer nada. Ela quer entender o que aconteceu. Obrigada, viu, Alessandra? Obrigada a vocês. Boa sorte. Como assim vender o filho por R$10 mil? Ô, Eliana, a pessoa vende o filho e aí o que acontece? Os documentos. Isso eu não entendo a parte burocrática do negócio. Vende o filho, aí aparece uma certidão de nascimento, a pessoa aparece em casa. Como assim? Eu não sei se, no caso, ela vende a criança sem registrar ou vende com registro. Tem uma diferença. Porque a gente acha que todos nós que fomos registrados, a maioria dos pais registram os filhos. Não registra. Não? Não. Muitas vezes, o cartório fica longe, há um parto em casa, as pessoas são pobres. Por isso que hoje a primeira certidão de nascimento é feita dentro do hospital, é feita de graça. Que nem nos Estados Unidos. Exatamente. Que é para evitar essa, entre confusão. aspas, esta confusão e esse comércio. Porque muitas vezes as pessoas chegam à idade adulta sem ter registro. Nos Estados Unidos tem um tipo de um cartório dentro do hospital. Já sai ali.
Não, então, agora sim. Agora você tem o teste do pezinho, além de tudo, você sai. O primeiro registro é feito, pode ser feito dentro do hospital. Agora, deve ser feito, né, dentro do hospital. Mas, antigamente, e ainda assim existem casos... Que não está registrado? Que as pessoas não estão registradas. Como é que tem vida sem ter um registro? Então, não vai à escola, não tem vida. É normal, viu, Luciana? Não é anormal. Mas olha, imagina que nós pessoa, temos... Como é que toma vacina? Então, não toma vacina? Não toma, não faz não nada. Ela é pode um votar. Ela é um ser, eu vou falar juridicamente, ela é um ser civilmente inexistente. Ela não existe civilmente. Mas não vai à escola, então? Não, ela pode ir na escola, na comunidade dela. Entendi. Ninguém... dentro de uma fazenda. Aquele jeitinho brasileiro velho de antigamente. Exatamente. Porque ainda nós temos muitos analfabetos no nosso país. Isso eu sei. Muitos analfabetos. É muito triste, né? Então, hoje, eles podem até receber lá, não o Bolsa Família, mas receberem outros benefícios, porque eles chegam até a provar a existência na velhice, fazendo registro tardio. Registro tardio. Gente, que loucura isso. Eu vou falar mais. Existem idosos, e existem vários idosos que sofrem AVCs e que estão recolhidos em clínicas públicas que não têm registro. Indigente, não tem nome. Não sabem dizer o nome, não sabem dizer quem é a família e continuam vivendo do jeito que eles são chamados pelos enfermeiros. Então, é a Maria, que vai ser registrada como Maria, é o seu João, bonzinho, e assim fica. Muito comum. Gente, é muito complicado. Agora eu estou aqui com a Francisca. Boa noite, Francisca. Tudo bem mais uma vez? Boa noite. Francisca, então, deixa só dizer. Você tinha um filho? Isso. Tem. Como é o nome dele? Hugo. O nome do seu filho é Hugo. Ele estava brincando aonde? Olha, era costume do Hugo brincar todos os dias depois que ele vinha do colégio, na porta de casa. Normal. Isso, do lado de fora. Ele brincava de bola. Isso há quantos Adora anos jogar atrás? uma bola. Quantos anos atrás? Há 12 anos. 12 anos atrás ele estava brincando de bola. Onde você morava? Em Guarulhos. Em Guarulhos, estava brincando de bola, uma coisa comum, na frente da sua casa. Você estava fazendo o quê? Trabalhando. Estava trabalhando. E aí? E então, quando ele voltava do colégio, né, se não tivesse lição para fazer, algum trabalho, enfim, ele ia brincar. Isso ele fazia todos os dias. Normal. E aí, ele estudava das 11 às 15, às 18 horas, esse horário era todos os dias, minha cunhada chamava ele para entrar. Ok. Porque, assim, a minha cunhada e meu irmão moram em cima, e eu e o Hugo na parte de baixo. Okay. Isso. E ficou ali brincando, a minha cunhada chamou, as outras mães também chamaram os outros que estavam brincando com ele, e ele ficou no meu portão. Minha cunhada chamou, ela entrou, e todo dia ele fazia isso. Ela chamava, ele entrava, ele já ia direto para minha casa. E aí, isso umas 7h30, mais ou menos, eu já estava chegando, ele ficava lá esse período, vendo televisão, ou brincando, videogame, enfim. Ele ficava de 6 horas da tarde até às 7, esperando você chegar. Isso. Ok. E nesse dia, você quando chegou? eu cheguei... Cadê o Hugo? Cadê o Hugo? Eu cheguei, entrei para casa, vi que ele não estava lá, então subi na minha cunhada. Achou que ele estava lá? Isso, aí perguntei para ela se ele estava lá. Não, ele já desceu. Falei, não desceu. Só que assim, eu tenho vários irmãos que moram todos próximos da minha Ali casa. perto, todo mundo Né? mora Então eu fui até lá para ver se ele estava lá. Se ele estava, mas não era costume dele fazer isso. Ele só fazia isso, eu só iria para casa deles se um deles viesse lá e levasse ele. Aí ele iria. Ele era um bonzinho, ele é um menino bonzinho, sempre Sim. foi. Cadê? Coloca a foto. Tem a foto do Hugo? Bonitinho. Olha, isso aí é um tipo de um retrato falado, né? Quer dizer, Isso uma projeção. Isso. De como ele seria hoje. Olha, ele pequenininho, muito fofo. E como ele estaria hoje, com 22 anos. Um belo rapaz. Ele tinha os olhos meio claros? Sim, verdes. Olha só. Calma, que quem sabe, né? Quem sabe a gente não encontra. E aí, o que você fez quando você se deu conta que seu filho não estava? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa dos meus irmãos, claro, nos vizinhos, nas mães que estavam brincando com... As crianças estavam brincando com ele. Não, foi só ali que as crianças viram, naquele momento. E depois disso, nada. Aí comecei a dar volta no meu bairro, gritando, desesperada. Aí já desesperou total. Sim. E aí? E aí, o desespero foi tanto, fui até a delegacia para fazer esse boletim de ocorrência. E disseram que eu tinha que esperar.
Essa é uma questão que as pessoas não entendem. Acabou. É isso que eu quero te perguntar. Esse negócio, tem que esperar o quê? A criança desapareceu, eu esperava o quê? O que Então. esperava? Matar a criança? Sumir com a criança? Criança, 24 horas e adulto, 48 horas. Hoje acabou. Sumiu. Sumiu, BO e sai todo mundo procurando. Mas então ela não teve uma ajuda para ir atrás dele da escola, para ver se... Nada? Depois de quanto tempo você conseguiu que alguém se mobilizasse, se é que se mobilizaram? Olha, o Hugo desapareceu numa terça-feira, dia 2/10, né, de 2007. Foi uma terça-feira. Eu só consegui fazer na quarta-feira. Eu fiquei 6 horas plantada lá, tomando chazinho de banco para eles poderem fazer para mim. E aí, fizeram o quê? E só fizeram esse boletim de ocorrência. Só isso. E aí, nada? Nada. Porque, assim, para eles me ajudarem, eu teria que saber alguma coisa, para poder passar para eles. Então... Antigamente também, não, mas já em 2017 tinha a delegacia de desaparecidos. 2007. Mas já tinha a delegacia de pessoas desaparecidas, né? É que o efetivo é pequeno, tal. Hoje a gente trabalha muito mais com inteligência. Hoje bota na internet já melhora, né? Não, hoje inteligência total. Você vê que fizeram uma progressão do Hugo, como ele ficaria agora, como é que ele está agora. Mas não é só isso. Hoje a gente trabalha não só cruzando dados de pessoas próximas também. Ninguém fala, né? Vem cá, mas e soube alguma coisa dessa história? Não, na época, nada. Eu distribuí, saí colando cartazes dele para todos os lados. E os outros menininhos? E nada. Falaram o quê? Só naquele momento ali que eles estavam brincando. As mães chamou, pronto, entrou para dentro. Quem foi a última pessoa que o viu? A minha cunhada, que chamou ele. Ele subiu na casa dela? Não, ele não chegou a não, subir. ele já foi direto para minha, quer dizer... Ela ouviu da janela, talvez? Ela achou que ele já tinha descido, porque ela fazia isso, ele entrava e já fechava o portão. Bonzinho, claro. De repente ele ficou dentro mesmo, né? A gente não sabe. Mas você tem ideia? Porque normalmente mãe sabe, né? Tem um certo sentido, né? Alguma sensação. Você tem alguma... Uma hipótese, alguma ideia, alguma ideia? coisa? Olha, a única certeza que eu tenho é que morto meu filho não tá. Você sente, né? Isso eu sinto. Porque se eu sentisse que meu filho estava morto, você pode ter certeza, eu não estaria mais viva. Eu vou colocar uma foto dele no Instagram também. Coloca aí a foto dele, por favor, do Hugo. A gente vai mostrar ele mais uma vez, porque talvez ele também tenha a sensação que ele não pertence, porque às vezes a gente viu no outro caso, né? Ela sentia que estava alguma coisa errada. Não, e ele já com 10 anos tem consciência plena, já tem toda a memória, a memória já está estabelecida, já tem uma consciência. Né? A partir dos 7 anos, a criança já tem uma formatação. E também tem uma coisa, viu, Suzy? Quando as mães, né, as pessoas fazem o BO não agora também, mas nessa época, quando faz o BO de desaparecimento, quando há alguma pessoa morta com as mesmas características, normalmente chamam para fazer o reconhecimento. Bate o BO de desaparecimento com o BO de homicídio. Entende? E não tinha câmera. Bom, naquela época era diferente, não tinha não, câmera, não tinha. Eu fui até o DHPP, fiz também, fiz tudo. Você tem outros filhos? Não, ele é filho único. Foi tudo que Deus me deu. O Hugo, a gente está aqui, ó, Disque Denúncia é 181. Se você tem algum tipo de informação, se você é o Hugo e está assistindo a gente agora, talvez possa entrar em contato, né? E reencontrar sua mãe, que eu tenho certeza que vai ser um reencontro muito feliz, com certeza. Vai sim, é tudo que eu mais quero. Porque eu vivo, sabe, eu vivo andando nas ruas, em qualquer lugar, no shopping, no mercado, até mesmo em um velório, em qualquer lugar. Sabe, fazendo o quê? Olhando para o rosto dos outros, rapaz, procurando ali o rosto do meu. Como que você conseguiu, aliás, como é que ela, vamos perguntar e depois ela vai explicar, Suzy, como é que você conseguiu continuar a sua vida sem o seu filho? Eu vou muito falar, difícil. Guerreira, hein, amiga? Eu não vivo, eu sobrevivo. Guerreira, né? A senhora mora no mesmo lugar? Moro. Isso é importante. Isso né? Mora no mesmo lugar. Moro. Suzy, como que uma mãe, filho único, a gente vê que é uma mãe apaixonada como eu, como a Eliana, como que consegue motivação para continuar vivendo e procurando e força? A esperança da vida. Senão, ela mesma disse, se ela não tivesse essa esperança, ela já tinha abdicado de tudo. Então, o que alimenta é essa esperança de um dia encontrar, essa meta. Ela é obstinada. Ela, até hoje, ela continua nessa luta. E é isso que a alimenta emocionalmente para que ela não entre numa depressão profunda, para que ela não entre numa situação assim de degradação mesmo do ser humano. Destruidora, né? Exatamente. É uma destruição.
Então, ela consegue isso por essa motivação. E não perca. Gente, é uma coisa de louco. Imagina uma mãe, eu fico aqui ouvindo e eu fico... Imagina uma mãe que seu filho único levaram e a pessoa não consegue fazer nada. Quer dizer, a polícia não fez nada. Eu não entendo, Eliana. É uma coisa assim, como é que não faz nada? Porque para a polícia é mais um caso, mas para ela é o caso, é a vida dela. Não, aí também tem algumas coisas assim, depende de coincidência. Por exemplo, tentar sair do país com a criança e não ter o registro civil. A gente sabe que tem muita falsificação. Menino bonito, né? Muita falsificação. É claro que eu não vou dizer aqui quais são os métodos de falsificação. Mas existe. Mas existe. Então, são coisas que a investigação por si só, ela é muito complexa e muito difícil. Bom, Francisca, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a foto do seu filho no meu Instagram, que eu tenho muita gente que vê, quem sabe ele não se reconhece e volta para você, que é realmente o que eu desejo no meu coração. É tudo que eu mais quero. Eu também tenho a página dele, né, que é Todos Juntos por Hugo Ribeiro, se alguém quiser lá também para compartilhar a foto dele. Por favor? Todos Juntos por Hugo Ribeiro. Continue na sua luta, eu acredito que você vai conseguir. Eu vou publicar a foto do seu filho, tá, querida? Mas eu vou sim. Eu vou conseguir essa fé, eu tenho essa, e não perco nunca. E você tem uma página sua, porque o seu filho com 10 anos lembra exatamente o seu nome, boa. Né? Lembra, então é muito importante a sua página. Sim, eu tenho. É isso aí. Muito obrigada, tá, querida? Que continue a sua luta e o que eu puder, a gente está torcendo junto. Vamos vibrar essa energia. Obrigada. Os telespectadores aí do Super Pop, coloca aí mais uma vez a foto desse menino lindo que é o Hugo e ela vai encontrar. A gente está aqui torcendo. Obrigada, tá? Tamo junto. Agradeço. Obrigadão. Bom, gente, o próximo caso é a Luciana, que é técnica em enfermagem e descobriu que tinha uma irmã depois de cuidar de um paciente. Coloca aí. Você vai conhecer agora uma história surpreendente. Com 8 meses, eu fui adotada por uma família. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe biológica, a Edna, veio na casa da minha mãe adotiva e contou para minha mãe adotiva, a dona Reni, que eu tinha uma irmã. As primeiras pistas sobre o paradeiro da irmã surgiram dentro do hospital. Eu trabalhava na clínica médica cirúrgica e um dia veio um paciente muito machucado, com muita lesão, que sofreu um acidente de carro. E a gente recepcionava sempre e a partir do momento que eu fui me identificar para ele, fui falar, seu José, sou a Luciana, técnica de enfermagem. Ele olhou para mim assim, já virou e disse assim, você parece muito com a minha filha. Muito. O final dessa história você vai saber no palco do Super Pop. Bom, eu tô aqui com a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite. O seu nome eu não vou esquecer, veja. Que bom. Luciana, você é técnica de enfermagem, você descobriu que você tinha uma irmã. Agora, o seu caso é muito interessante. Eu estou até perguntando, a gente estava conversando antes, mas voltamos aqui em vídeo para a gente entender. Você estava trabalhando, você achava que os seus pais eram seus pais mesmo, é isso? Não, é assim, a minha mãe biológica, Edna, quando eu estava com 8 meses, ela não conseguiu mais me criar. Ok. E me deu para uma senhora chamada Dona Reni, que morava em Cachoeira Paulista, e ainda mora, a gente reside lá. E desde pequena eu sempre soube que eu era adotada. Sempre. A minha mãe adotiva sempre me deixou claro e sempre deixou muito claro a questão do tipo assim, entenda o que ela fez, não julga. Entenda. Ok. Ela já criou uma situação de amor. Isso, ela mostrou pra mim que o que ela fez não foi errado. Ela não podia criar. A minha mãe não me deu porque ela não queria, porque eu era um atraso na vida dela. Ela me deu porque ela não podia. Ela por amor, ela achou que você seria melhor cuidada por outra pessoa. Sim, sim. E eu não reprovo esse gesto dela, porque ela fez por amor. Entendeu? Por amor. Hoje eu falo com ela, tudo, a gente conversa muito. E ela fala pra mim que se ela pudesse, ela tinha ficado comigo. Entendeu? Não ficou porque não podia. Ok, ela deu para essa família. Sim. Você foi criada, como foi sua infância? Foi com amor, tudo certo? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Finalmente um caso bom aqui. Bem feliz. Não, foi muito bom. A minha mãe é uma pessoa de um coração nobre. Adotiva. De um coração muito nobre. É uma pessoa muito caridosa. Ela me ensinou o valor do perdão. A primeira coisa que ela me ensinou foi o perdão. Olha só. Ela falou assim, não julga. Se você não entende, não abra sua boca para falar coisa ruim de ninguém. Olha só, finalmente. Não julga. E nisso eu segui minha vida. E você tinha irmãos? Sim, eu tenho 2 irmãos. Os 2 irmãos da parte adotiva, que se chamam, é o Ornelli e a Rosângela.
Então, Eu sou a família caçula. amorosa, tudo Demais. certo. Nossa. E aí você foi estruturada, tudo certinho. Isso. Olha só. Aí conseguiu fazer a sua faculdade, técnica de enfermagem, Isso. e aí estava cuidando do senhorzinho, e todo dia ele chegava e falava o quê? Então, porque foi assim, tem Olha uma isso, época gente. que você tem que fazer estágio para ser técnico de enfermagem. E no hospital perto da minha cidade abriu voluntariado. Eu falei assim, nossa, já que é um voluntariado, eu quero fazer. Já que a minha mãe me ajudou cuidando de mim, eu quero cuidar de alguém também. Olha só, tá bom. Aí eu ia no voluntariado, que era das 7 da manhã ao meio-dia, almoçava no hospital e das 13 às 18 faculdade. eu fazia o meu curso técnico, Ok. de segunda a sexta. E eu consegui um emprego de voluntariado na clínica médica cirúrgica. E aí tinha esse senhorzinho. Ele sofreu um acidente muito feio, seu José, muito feio. Foi ali em Cunha, né? Estrada de Cunha, ele quebrou o fêmur, foi um Então acidente... ficou muito tempo no hospital. Muito tempo. 3 meses E no aí total. você ia lá e ele falava o quê pra você, todo dia? Todo dia, que era 7 da manhã e ao meio-dia antes de sair, ele falava assim, você parece muito com a minha filha. Você parece muito com a minha filha, muito. E já foi engraçado, porque quando ele deu a entrada no hospital, eu já achava que ele estava bem dopado, porque ele já tinha sido saído do PS para subir. Certo, ele te Ele viu. já bateu o olho, abriu assim, arregalou o olho e falou assim, Minha filha. meu Deus, você parece muito com a minha filha. Aí eu falei, nossa, muito obrigado. Pelo menos mas aí- alguém gostou de mim, que vai deixar que eu cuide. Aham. E isso foi seguindo durante meses e eu só, tipo assim... Porque eu nunca pensei em encontrar minha irmã. Eu soube com 10 anos que eu tinha uma irmã. Porque a minha mãe biológica, Edna, foi me visitar na casa da minha mãe adotiva. A sua mãe adotiva deixou com que esse laço continuasse. Sim, Que esse laço tanto continuasse. que eu me lembro que eu era pequena. E aí eu tava brincando lá embaixo. E a minha mãe adotiva falou assim, vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa. Aí eu subi, aí tava a minha mãe Edna e a minha mãe Reni. E ela virou e disse assim, você se lembra que eu falei pra você que eu sou sua mãe de coração? E que sua mãe adotiva gosta de você? Eu falei, lembro. Aí ela falou assim, essa é sua mãe. A sua mãe biológica. Ela falou? Ela falou, essa Ai, é que sua mãe, fofo. essa é a Edna. E você? Aí eu falei, tá bom, sabe? Porque eu não tinha noção, sabe? Criança, tipo assim... Aí a minha mãe biológica falou, minha filha, como você tá linda. Nossa, eu tô tão feliz de ver você bem, você tá bem, eu tô feliz. E tipo, tá bom, né? Tipo, o que eu ia falar? E ela começou a fazer parte da sua vida, então, de vez em quando? Depois ela mudou, né? A minha mãe biológica, ela foi morar em outra cidade, eu não tive mais tanto contato. Mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu já tava meio assim, sabendo, a minha mãe adotiva falou que a Edna contou pra ela que ela tinha tido mais uma menina. Mas também não ficou com a menina. Passou 6 meses, ela também deu para um casal de Lorena. Só falou isso. O que eu sabia da minha irmã, que hoje eu conheço, é que ela morava em Lorena. Pronto. Eu não sabia mais nada, nem como era, se estava ali, se não estava. Então você já sabia que você tinha uma irmã. Isso aí já tinha sido te contado aos 14 anos? Isso ficou na sua cabeça? Sim, ficou por um bom tempo. E chegou uma época da minha vida que me atormentou muito. Porque, tipo, eu queria conhecer. Queria muito ver quem era a minha irmã mesmo, né? Tipo, nossa, como será que ela é? Será que ela parece comigo? Será que ela não parece? Como é que ela tá? Interessante. A questão da mãe e do pai você não se interessou muito, né? Mas a irmã você queria conhecer. Então, a minha mãe eu já conhecia e depois ela assumiu. Mas a minha irmã eu sempre tive porque eu nunca vi. Eu nunca nem soube como ela era. Suzy, por que dessa vontade? Aliás, parabéns a essa mãe Ela adotiva. fez tudo certinho. Né? Ela não criticou a mãe que doou, porque eu sempre digo a todos, a criança tem que saber desde tenra idade, a mãe vai treinando, vai falando com esta criança, contando a história dela e sempre colocando assim, não falando que a mãe não ficou porque não tinha condições financeiras, que é um grande erro. Ah, é? Tá? Sempre. Porque senão vai falar, puxa, se ela tivesse condições financeiras, então eu poderia estar vivendo com ela. Não é isso. É que naquele momento aquela mãe não está preparada, seja emocionalmente, porque não pode dar atenção devida, ou porque ela não pode cuidar como gostaria, ou porque não está vivendo um bom momento, então ela não está preparada naquele momento para dar continuidade à maternidade. Então ela opta em dar a criança para um outro casal, enfim, um pai, uma mãe, Então ela fez que tudo pode... certinho, a mãe, né? Fez certo, fez com intuição, você veja só. Então ela não criticou, isso não gerou
trauma nela. Uma raiva, né? Ela não se sentiu rejeitada, ela não se sentiu desprezada, ela não se sentiu com menos-valia. Então, ela tem a personalidade dela mantida. Isso foi o ponto número 1. Ponto número 2. A mãe adotiva não teve medo de apresentar a mãe biológica. Medo de perder, porque né? o grande fantasma de todos os pais que a gente vê, os pais adotivos, no momento em que este ser, ele se depara com a mãe ou o pai biológico, ele vai deixar de me amar. De jeito nenhum. A mãe adotiva jamais ela vai deixar de ter o amor do filho adotivo, desde que ele entre em contato com o pai biológico, a mãe biológica, ele não tem uma perda. E o fantasma dos pais Como adotivos teve na novela, é essa. né? Na novela aconteceu isso. A mãe adotiva ficou com medo que a criança conhecesse os pais biológicos, com medo de perder. Exatamente. E não se faz isso. Porque o vínculo que foi estabelecido do pai adotivo, mãe adotiva, com a criança, isso daí não Se foi um bom, né? Um bom pai, uma boa Sim, mãe. aí é que a gente fala, um bom vínculo, que é amor, carinho, atenção, isso não se perde. E aí, ao contrário, se agrega uma nova pessoa, né? Que é a mãe ou que é o pai biológico, Mais que amor. vem... Exato, mais amor. Então, não existe a perda. Porque o grande medo de qualquer pai adotivo é perder este filho que foi tão desejado, tão almejado por outro. Então, sua mãe fez de uma maneira certinha. E aí, a curiosidade. Da irmã. Existe a curiosidade sempre, porque a gente tem sempre aquele sonho de ter aquela irmã ou aquele irmão que seja parceiro, aquela irmã, aquele irmão que esteja conosco, né? Juventude. Exatamente. 14 anos, você quer o quê? Olha lá. Que pegar a sua irmã, levar para um Passear, baile, entendeu? exato. Jogar na minha cidade, como é cidade pequena, com 14 anos a gente fazia o quê? Pegava, ia pra praça e jogava truco. Pronto. Bonitinho. Então você ficou com aquilo na cabeça, depois que o senhorzinho ficou falando, e aí? E ele começou a falar, daí eu perguntei pra ele assim, porque eu falei, agora eu vou perguntar, tô cansada. Demorou, né? Demorou isso. É, porque tipo assim... Mas tudo bem, aí você perguntou. Como é que você perguntou? Aí ele falou assim, eu cheguei de manhã, falei, agora ele vai perguntar, né? Agora, né? Aí eu cheguei e falei, bom dia, seu José. E ele ficou quieto, daí eu falei, sabia, era remédio. Ele tava tomando muito remédio. Tava doido. Aí eu falei, agora que ele viu que não parece, ele tá com vergonha. Eu falei, bem, não vou perguntar. Aí, na hora do almoço, eu sentava assim, ele tava aqui e ele gostava que eu sentasse do lado dele, do lado. Sentei do lado dele, tava dando comida, ele parou, segurou na minha mão, virou assim, mas você parece muito com a minha filha. A filha nunca foi visitar no hospital? A visita era às 15 horas, o horário que eu estava na escola. Eu nunca via ela e nunca tinha a possibilidade, porque das 7 às 12 Entendi. eu fazia voluntariado. Aí você falou o que esse dia? Aí eu virei assim, por que eu pareço? Não, agora eu quero saber. O senhor tá me falando isso há 3 meses, agora eu quero saber. Aí ele falou assim, eu vou contar pra você, mas você não conta pra ninguém. Imagina, Eu falei só assim, aqui pro ai Super meu Pop, Deus. né? Pra todo mundo. Eu falei, ai meu Deus, seu José, como é que eu vou chegar pra sua família e contar que você me contou um segredo? Qual era o segredo, pelo amor de Deus? Aí ele falou, então, é o seguinte, a filha que eu falo que você parece muito, ela não é minha filha, ela é filha do coração. Eu falei assim, você adotou? É. Então, dele, deixa eu contar a história pra você, que ele adorava. Daí ele contou, ele falou assim, teve uma vez que eu e a minha esposa, a gente adorava ir num restaurante, ficava nas margens da Dutra, sentido Rio de Janeiro, numa cidade chamada Cachoeira Paulista. E nesse restaurante, nesse dia, tinha uma moça com um bebê no colo e uma menininha do lado. E essa moça, ela chorava muito, porque ela falou, eu não tenho mais condição de cuidar dessa criança. Por favor, pega. Por favor, só pega. E aí a mulher dele, assim, ficou impactada com aquilo, sabe? Doeu, assim, de ver a minha mãe biológica chorar. E pegou e mostrou pra ele. Falou, olha, ela tá querendo me dar. Aí ele falou, já é minha filha. A menininha ou a bebezinha? A bebê do colo, de 6 meses. Aí, naquela hora, aí eu travei mesmo. Aí eu senti o baque. Aí eu virei assim, seu José, só tem 2 perguntas. Só me responde 2 perguntas só. Eu falei, esse restaurante chama Amarelinho? Ele falou assim, chama. Eu falei, a mulher que eu chamava a Edna? Ele falou, é. Eu falei, seu José, ela é minha irmã. Aí ele falou, eu sabia, eu sempre soube. Começou a gritar. Ele queria que eu visse a minha irmã na mesma hora. Eu falei, também. Não pode, ele tava doente, não tinha nem operado. A minha chefe ficou desesperada, falou, pelo amor de Deus, acalma esse homem. Paciente. E ele queria, assim, que fosse agora, já nesse momento. Ele já queria um telefone celular ali para ligar. Aí eu falei para ele, senhor José, vamos fazer assim? O senhor vai operar, vai se recuperar.
E quando o senhor sair daqui, A gente vai lá. eu vou lá e conheço a minha irmã. Aí ele foi e no dia que ele teve alta eu não fui trabalhar. Não sei, não me lembro o motivo porque eu não fui. Aí no outro dia eu cheguei, aí a minha chefe, Luciana, o senhor José teve alta, ele te deixou o telefone. Liga pra lá. Aí eu liguei, a gente marcou. E desse marcar a gente se viu. E disso, até hoje a gente... Sua irmã é demais? Ela é muito mais demais. Ela é... Cadê a foto? Elas se Ali, a parecem Lucilene. mesmo, hein? Nossa, parece. Se parecem mesmo. Idênticas. Muito bom. Tem a voz parecida, o Tudo, jeito. jeito de olhar, de falar, o sorriso. Uma vez Olha falaram só. que se tirassem o óculos ia aparecer É. mais ainda. Claro. E a Edna, a sua mãe? Aí vocês reencontraram a sua mãe biológica também, né? Sim, a minha mãe biológica, ela veio me visitar em 2017, na minha casa. Ela mesma me procurou, se informou, foi atrás de mim. A gente tomou café, eu perguntei pra ela algumas dúvidas. Ela tá aqui na nossa plateia. Tá até emocionada ali, que fofo. que linda. Ela é mesmo. Boa noite, Edna. Tudo bem? Boa noite. Edna, você teve mais filhos? Ou essas duas meninas maravilhosas? Tive só ex só. Depois não tive filho nenhum mais. Essas duas meninas. É. E como é que foi esse reencontro da família? Deve ter Como sido é? muito duro para a senhora ter entregue as Foi. filhas. Foi muito... eu não gosto assim de puxar muito, sabe? Dói muito, sabe? Bom, mas hoje as meninas estão bonitas, estão crescidas. É isso. Graças a Deus, vocês arrumaram uma mãe muito boa. Para cuidar muito bem deles, né? Graças a Deus. Porque tivesse comigo, eles não iam ter o que eles é agora, entendeu? Porque eu moro em Piedade, entendeu? Trabalho na roça. Eu não queria isso para eles, né? Bonitinha. Entendeu? Porque a vida da gente é tão assim, com surpresa, né? Mesma hora que a gente tá de um jeito, mesma hora a gente tá de outro jeito, né? Espera uma surpresa. O que aconteceu comigo, porque eu era menina nova, né? Não tinha experiência de nada. Entendi. Então o que a senhora fez foi um ato de amor. A senhora deu para Sim. famílias que Sim, pudessem... Eu não tenho a mínima dúvida disso. Você chegou a ser registrada pela sua mãe? Sim, cheguei, mas depois foi trocado o registro, entendeu? Pela A minha adoção. mãe biológica, ela me registrou no nome dela. E depois a minha mãe adotiva também me registrou. Seu nome era Luciana mesmo? Sim, sempre foi. Sempre foi. Que nome lindo, tá vendo? Arrasou. E deu sorte, hein? E foi a senhora que escolheu o nome das suas filhas. Uma era Luciana, lindo nome, e o outro? Luciana. Luciana e? Lucilene. Lucilene, arrasou. Não, mas como é que faz se a pessoa quiser, por exemplo, escolher uma família que tenha uma situação melhor e ela queira, ela como mãe, no caso da Edna, ela escolhe uma família e fala, olha, eu escolho que você cuide dos meus filhos. Então, como é que pode fazer isso? Legalmente. Legalmente. Pode não ter adoção e ter uma guarda provisória. Então, eu fico como guardiã, fico na responsabilidade de cuidar, de educar, enfim, todas as coisas, suprir todas as necessidades, mas a certidão de nascimento ainda é da mãe. Mas quem resolve o básico é a guardiã. Por outro lado, também, às vezes, a criança some e aí a criança cria um vínculo afetivo. Claro. Então, aí não há juiz, né, Que e promotor, por favor, que retirem esta criança deste vínculo afetivo, porque já está nessa casa há 1 ano, 2 anos, plenamente adaptada, mas vai chegar um momento em que ela precisa da certidão, né, de nascimento, uma nova certidão, entre aspas, uma nova certidão de nascimento, ou que se tenha a guarda provisória pelo sumiço dos pais. Entendi. Então, isto é possível também. Bom, então, no seu caso, só felicidade. Eu costumo falar assim que eu tenho 3 mães, né? Porque eu sou católica, então, tipo, eu tenho Nossa Senhora, a minha mãe adotiva e a minha mãe do coração é biológica. Então, tipo, eu sou agraciada 3 vezes, gente. Não tem como não ter amor por ninguém. Aí a gente vê, lindo né, demais. quando tem o amor, quando se é criança e não tem essa questão, não foi abusada, uma infância normal, amor,
é uma pessoa sorridente, é um outro astral, Com né? certeza, não é? E transmite isso. E volto a dizer, mais uma que está mostrando que foi fazer um voluntariado, né? Aquela questão que eu sempre digo do DNA positivo, das pessoas serem boas. Então, e o ambiente, no caso dela, só fortaleceu mais ainda essa característica. E agora a tua história, tenho certeza que vai servir para muitos pais adotivos que ficam com receio de falar sobre a mãe ou o pai biológico. Aproveitem essa história. Vejam que em nenhum momento ela falou que deixaria o pai adotivo ou a mãe adotiva em busca da mãe biológica. Ela entendeu, ela acolheu, ela ama, porém, este amor ninguém retira. Então não tenham medo, assumam isso, falem. Os seus filhos merecem e têm o direito de saber a respeito deste pai e desta mãe biológica. Não, e o amor não divide, né? Ele multiplica. Multiplica, a gente só recebe. Eu sempre tenho comigo, assim, a minha mãe adotiva me ensinou muito que, tipo assim, se você faz o bem sem olhar pra quem, você, não é que você vai ter condição financeira, alguma coisa, mas você vai receber graça, entendeu? Muita, muita graça. Então, tipo, eu me baseei pelo que eu vivi, que eu tenho um amigo meu que fala que a minha história é bizarra e surreal. Super pop. E ele falou isso pra mim, e ele virou, daí eu falei com ele, ó, pra você ver, eu fui na intenção de ajudar uma pessoa acamada, e no final, ele que me ajudou. Foram ajudados todos. Entendeu? Eu ganhei um presente. E o meu presente, tipo, da minha cidade, a cidade de Lorena, é 18 quilômetros. Entendeu? Ela tava tão perto de mim, mas tão longe, que eu não sabia que nunca ver. Entendeu? Então, tipo, a gente faz o bem sem olhar quem, é maravilhoso. Olha só, então você tem 3 irmãos, né? Isso. 3 mães, então tá tudo certo, Luciana. Tá. É o nome de sorte. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada muito obrigada. você. Fica aqui comigo, vou até agradecer a sua mãe biológica. E aí, fica aqui comigo que a gente ainda vai conversar mais um pouco, mas agora eu vou conhecer a história de uma mãe que teve a filha de 22 dias sequestrada. Só que essa história, mais um final feliz. Coloca aí. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brasil. Hoje eu vou contar a história de outra Luciana, que teve a filha sequestrada com apenas 22 dias de vida. Ela encontrou a pequena Isabela e a gente vai entender o que aconteceu naquele dia. Ela era uma bebezinha ainda, recém-nascida, quando foi sequestrada. O que aconteceu naquele dia, Luciana? A minha filha do meio, ela já era cadastrada nessa agência, né? Era uma agência na Gomes Freire, lá no Rio, para fazer propaganda, essas coisas, né? Ela era cadastrada fazia muito tempo? Tinha cerca de 1 ano e pouco já, mas nunca tinha sido chamado para nada. Me chamaram para fazer uma matéria com a neném. E aí, como ela estava muito nova, ainda estava em período de resguardo, né? Eu recusei, não queria ir. Mas aí, conversando, eles me convenceram a ir num sítio que a Ana Maria Braga tinha alugado para fazer essa matéria do Dia das Mães, seria Maricá. E no caminho, eles falavam o que para você? Então, aí no caminho, eles foram conversando comigo, me interrogando, assim, perguntando perguntas de como foi minha gestação, se eu tive algum problema, se foi saudável, como a bebê nasceu, perguntaram o peso dela, o tamanho, e a noite foi caindo, e eles simularam um acidente. E quando eu desci, o rapaz desceu, eu desci, o motorista já tinha aberto o capô da frente, lá tava vendo lá as coisas lá do carro. Quando eu desci, eu coloquei o primeiro pé no chão, né, olhando minha filha, eles já me pegaram pelo pescoço. Eu fui agredida, eles colocaram fitas pratas no meu braço, na minha perna, na minha boca, tentaram me dopar com éter, começaram a gritar, vambora, que senão amanhã a gente vai ter que acordar cedo, vai perder o jatinho, vai perder o jatinho. E correram com a neném, né? Ligaram o carro e foi embora. A Ana Maria, pelo fato dela ter sido envolvida, ela se pronunciou, ela disse que ela já tinha pedido usado o serviço dessa agência, mas que no momento não tinha sido, mas já tinha usado o serviço da agência. E ela disse que pelo nome dela e da equipe dela ter sido envolvido, que ela ia, né, dar o suor dela, mas que ela ia ajudar a achar a neném. Realmente, ela ficava todo dia, toda hora falando lá, divulgando as fotos, pedindo, né, graças a Deus. E foi através de uma denúncia que veio lá de Maricá, de uma favela, que falaram que tinha uma moça lá já há 2 dias com uma neném que chorava muito, mas que ela viu essa moça passando com um menino, não era uma menina.
E aí os policiais foram pra lá, né, se disfarçaram lá, uns ficaram no bar, outros se disfarçaram de mendigo, viram essa suposta mulher passando com um neném vestido de menino. E quando ela voltou, eles abordaram ela. Aí quando foram ver, lá no cativeiro, estavam meus documentos, minhas coisas, acharam tudo. Nossa. Era a Isabela vestida de menino. É isso aí, estamos de volta. Bom, este nosso caso da Luciana é um caso de felicidade. Um caso feliz. Ou seja, a gente estava falando que amor sempre adiciona, né? Sim. Agora, você falou que quando é mãe biológica, mãe adotiva, tem mãe e pai com ciúmes separados, que a mãe tem ciúmes do pai, o pai tem ciúmes da mãe, tem medo de perder para a mãe. Quer dizer, não precisa ir muito longe. Essa questão da pessoa ter medo de perder é uma coisa infantil e idiota. Quando você dá amor, ninguém perde. A gente só ganha, não é isso? Só ganha. Mas é que tem aquela fase que a criança fala, olha, eu não gosto de você, eu vou embora da sua casa porque você não é bom, não é pai. Você não é bom pai para mim, você não é boa mãe. Quando a gente tem a questão, é filho biológico, você sabe que aquilo é irrelevante. Quando existe uma questão de que não é teu filho biológico, no subconsciente, parece que realmente você vai perder, que você não está sendo um bom pai e essa criança vai embora. Então, por isso que eu digo, não tem que ter medo, você tem que falar e confiar que o amor que você dá, ele só vai ser multiplicado. E dê amor, né? Muito amor. Agora, eu vou para os comerciais, mas antes eu vou deixar para a Eliana uma questão. Eliana, como o Brasil pode melhorar essa situação da adoção, essa situação precária ainda que temos, né? Muita gente querendo adotar, muitos casais homossexuais, muitos casais homoafetivos que falam, né? Quer dizer, muita gente querendo adotar e muita criança para ser adotada e essa questão não está ainda rolando. Precisamos de mudanças, né? Vou para os comerciais e quando eu voltar você me explica um pouquinho que pé que o Brasil anda nisso, tá bom? É isso aí, estamos de volta. Eliana, eu fiz uma pergunta para você. Como é que está essa questão da adoção no Brasil, para simplificar? Porque as pessoas, muita gente querendo adotar, muita gente precisando de um filho. E a questão da adoção, como é que anda no Brasil? Difícil então, ainda? Eu ainda acho muito difícil. Eu acho muito burocrática, acho difícil. Verdade. Claro que tudo se faz para proteger a criança. Claro. Né? Porque a gente sabe que tem tantas pessoas malucas por aí, querem adotar achando que vai resolver o seu problema pessoal. Exato. Suzy está aí que não me deixa mentir. Então, na verdade, eu acho que ela anda bem dentro do processo, mas o que é necessário? Agilidade. Nós precisamos de mais assistentes sociais, mais psicólogos, mais juízes da infância, não é? Porque mais tudo. Um judiciário mais ágil, mas não é o judiciário, é a lei e ao mesmo tempo é a falta de corpo técnico para ajudar o judiciário. Muito obrigada, Eliana. Eu que agradeço. Volte sempre. Bom, e muito obrigada também, Suzy, mais uma vez pela sua expertise. Eu queria agradecer as pessoas que estiveram aqui comigo hoje, como a Luciana, como a sua mãe, a Edna, as outras pessoas, e dizer que o seu caso vai servir de exemplo para muitas pessoas que talvez tenham adotado e tenham medo de falar. Então, muito obrigada por abrir seu coração e vir aqui mostrar a sua história. Obrigada a você, Luciana. Eu acho que é sempre bom a gente repartir as coisas que a gente ganha de coração, né? Só coisa boa no seu caso. Só coisa boa. Então vamos repartir, vamos mostrar para todo mundo, né? Muito bem. E olha, parabéns para essas mães. Muito obrigada para vocês que nos assistiram. Boa noite e tchau.